Estamos aguardando ansiosamente, fazem 2 anos para contar essa novidade, para gravar esse vídeo. A gente já sonhou com esse vídeo, tantas vezes, inúmeras vezes. E chegou o grande dia. Eu sou a Bianca. Sou o Guilherme. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E eu vou deixar o Guilherme aqui começar contando a história para vocês de como tudo aconteceu. Bom, lá em 2019 eu acabei saindo da empresa onde eu trabalhava para investir um pouco na nossa empresa que a gente já vinha tocando fazia um tempo, que é a Cube, a marketing de marketing digital. Porém, as coisas foram acontecendo, a gente foi perdendo alguns clientes ao longo do tempo e a gente resolveu fechar o escritório onde a gente estava trabalhando e eu voltar para a área onde eu trabalhava, né, que é com TI. Nesse período de enviar currículos e tal, era bem próximo ao final do ano, né, acredito que novembro, dezembro. Aí eu acabei mandando os currículos aqui para São Paulo e para Portugal também nesse período para ver como é que era um pouco o cenário. Eu vi algumas coisas naquele período sobre trabalhar fora e tal, que já era uma coisa que a gente tinha conversado por cima, mas não tinha botado tanto em prática assim. Eu acabei fazendo algumas entrevistas e 70% dessas entrevistas elas eram feitas em Portugal, né? Para trabalhar em Portugal. Então a gente começou a ver que tinha muito mais oportunidades lá fora do que propriamente aqui, né, para São Paulo. Então eu fiz poucas, eu acho que das que eu fiz aqui para São Paulo, eu realmente foi a empresa onde eu trabalho que me chamou para fazer entrevista presencial e tudo mais, né? A partir daí a gente acabou decidindo dar início no nosso processo de cidadania, né? Eu tenho por direito cidadania através do meu bisavô, avô e meu pai, e aí acaba sendo transferida para mim também. Só que é um processo um pouco longo, né? Devido à grande quantidade de pessoas que hoje querem solicitar a cidadania, o processo acaba demorando muito, né? Aí a gente iniciou esse processo lá para meados de novembro, dezembro de 2019. A gente acabou contratando uma consultoria onde fazia já o processo diretamente lá em Portugal, né? Porque fazendo através do consulado aqui demora muito, assim, para sair de uma pessoa, demora cerca de, sei lá, quase 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos para sair. Então a gente queria que a coisa fosse um pouco mais rápido, porque teria que fazer a do meu pai e depois para fazer para mim, porque é por atribuição. Eu fui contratado por uma empresa aqui em São Paulo, aproximadamente 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses mais ou menos que eu trabalho lá. Ou seja, a gente deu entrada no processo de cidadania em novembro de 2019. A gente viu que ia demorar o processo. A gente deu uma desanimadinha, assim, sabe? Falou, nossa, não vamos agora. Então tem que continuar procurando emprego. Em novembro de 2019 deu uma entrada, ele arrumou um emprego em janeiro de 2020. Então foi questão de 2 meses depois, né, que você acabou arrumando esse emprego. Sim. E, bom, enfim, aí eu acabei trabalhando lá, entrei... Veio a pandemia. Veio a pandemia, acabei trabalhando no home 2 meses office. depois veio a pandemia, assim. A gente até ficou falando, se ele tivesse ficado desempregado um pouco mais de tempo, a pandemia ia dificultar ainda mais ele encontrar um emprego aqui, né? Sim. Então, assim, as coisas foram muito, muito certinhas. E aí acabei entrando nessa empresa, acabei trabalhando durante todo esse período aí. Aí, a gente... Não é que a gente desanimou de ir quando ele arrumou um emprego. A gente deu menos foco, assim, sabe? Pra mim, era uma coisa que ainda machucava um pouco, né? Porque esse sonho era um sonho do Guilherme. Foi em novembro de 2019, quem deu a ideia foi ele. E eu lembro que, assim, só de pensar na ideia, eu já chorava. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de receber gente em casa, eu sou apaixonada pelo meu lar, então pra mim me doía pensar, tipo assim, vou ter que vender minha máquina de lavar, vou ter que vender, tipo, meus pratos. Então isso me doía, então, gente, eu chorava. Pra mim era uma coisa que machucava. Isso foi em novembro e tal, foram passando os meses, veio a pandemia, e aí ele já tava empregado, graças a Deus, mas ele tava trabalhando home office, né? E aí, no meio dessa pandemia, a gente continuava vendo vídeos no YouTube. Mas assim, muito vídeo. Muito vídeo. A gente não assistia mais TV, série. A gente assistia vídeo de pessoas que moram em Portugal no YouTube. Que é exatamente o que a gente tá fazendo aqui, basicamente. Mas a gente via muito, muito esses vídeos. E isso foi meio que, não reacendendo, mas foi assim, trazendo de novo à tona essa vontade de ir, sabe? Sim. E aí e o Guilherme trabalhando lá. O processo de cidadania correndo. Correndo, sem previsão, porque a cidadania
já demoravam acho que uns 6 meses com essa... A gente vai gravar um outro vídeo falando pra vocês sobre o processo de cidadania. Mas como a gente contratou uma assessoria, demoravam 6 a 8 meses. Só que, gente, no meio da pandemia, tava tudo fechado. Fechou lá, assim, cartório e tal, essas coisas, e aí então atrasou um pouco mais do que o normal também. Não tinha o que eles fazerem, né? E aí a gente ficou aguardando, sem esperança, mas cheio de vontade de ir, né? Isso foi 2020 inteirinho. Gente, eu só sei que no fim de 2020, foi dezembro de 2020, a gente, assim... Botou um apartamento pra vender. Deu um ciricutico, assim, a gente... nisso eu já tava, assim, completamente imersa na ideia de ir. E aconteceu também que saiu a cidadania do meu pai e já tinha dado entrada no processo da minha cidadania. Isso, porque tem que tirar pela hereditariedade, né? Isso. E aí, 2020 foi o período que me fez maturar a ideia na minha cabeça. Então, gente, agora o sonho não é mais dele, não. É tanto dele como o meu. Mas que fique claro também, às vezes pra quem tá assistindo, assim, acontece esse tipo de coisa. O cara tem um sonho, ou a menina tem um sonho de ir e o outro não tem. Em nenhum momento eu deixei a Bianca desconfortável de ir e tudo mais. Na verdade, muito pelo contrário. A gente sempre conversou, eu falei, mano, se você não tiver vontade, pra mim tranquilo, eu já tô muito bem com isso já. Eu vivi a vida inteira já sabendo de que poderia ou não acontecer isso, porque são oportunidades, né? Então eu deixei ela muito confortável quanto a isso, eu nunca forcei nada relacionado a isso. Então se você tem uma pessoa que tem um sonho, mas a outra não tem, não força a barra. Deixa ela maturar a ideia, deixa ela ver se realmente pra ela vai funcionar, porque senão acaba sendo uma frustração maior ainda de você ir e ter que voltar. Entendeu? É verdade, gente. Então, aí assim, eu já tava imersa nesse projeto. Dezembro de 2020, a pandemia ainda tava rolando, e a gente resolveu colocar o apartamento pra vender. Porque até então pra gente era uma coisa assim... Pra gente não, né? O Guilherme já tinha certeza que a gente venderia pra ir, se a gente fosse, né? Eu queria deixar o apartamento aqui, alugar o apartamento, deixar aqui, porque, sei lá, se desse alguma coisa errada lá, eu teria pra onde voltar. E aí a gente acabou conversando e tal, fizemos algumas contas e falamos, a melhor das hipóteses, né, dos cenários, é vender o apartamento mesmo. Colocamos pra vender em dezembro. Aí, em dezembro, já vendemos tudo, assim, nossa, tudo não, vai. Boa parte das minhas coisas de mesa aposta, que eu, assim, pra quem me segue lá no Instagram, inclusive, se você não me segue, me siga lá, @Bia de Casa. Eu tenho muita coisa de mesa posta, eu tinha mais de 100 pratos. Então, assim, era viciada, um apartamento minúsculo. E aí a gente acabou começando a vender as coisas. E aí a gente arrecadou uma boa grana, né? Uma boa grana. Sim. Pra poder comprar as nossas passagens, que foi em janeiro de 2021. E pra pagar a documentação dos nossos cachorros, que a gente tem 2 pugs. E a gente vai gravar vídeos detalhados sobre todos os processos pra vocês, tá? E a documentação dos cachorros, assim... é muito mais caro do que levar, tipo, a família inteira. Se eu quisesse... E demorada também. Se você pretende levar, a gente vai falar melhor depois, mas se você pretende levar, você tem que ir uns 6 meses antes, você tem que começar a estudar essa hipótese, porque realmente demora um pouco. Se a gente quisesse pagar pra nossa família inteira ir, não seria tão caro do que levar os cachorros, juro pra vocês. Só que assim, em contrapartida, a gente não levou em consideração em nenhum momento deixar eles. Exatamente. Então, assim, a gente só iria com eles. A gente já vai estar lá sem a nossa família, sem os nossos amigos, sem o nosso país, assim, né? A gente tá acostumado, sem a nossa cultura. E ainda mais sem os nossos cachorros, gente, sem condição nenhuma. Aí, isso foi em janeiro, a gente arrecadou essa grana de vender esses meus pratos aí. E pagamos a documentação dos cachorros e a passagem. Aí, gente, em janeiro de 2021 desse ano, a gente comprou as passagens e a gente falou, é isso. A gente comprou as passagens pro dia 23 de julho de 2021. Que provavelmente é o dia que vocês estão assistindo esse vídeo. Provavelmente é o dia que vocês estão assistindo esse vídeo, é verdade. E aconteceu, gente, que em março, dia 12 de março, a gente estava voltando da casa do meu irmão, em Indaiatuba. Meu irmão, minha cunhada, era o aniversário dele. Eu vou gravar depois um vídeo contando detalhes disso pra vocês também. Esse vídeo é meio que um overview, assim, da nossa história, né? Mas aconteceu que dia 12 de março, um caminhão bateu na nossa traseira, capotamos na Castelo Branco aqui em São Paulo, né? E eu fui arremessada do carro. O Guilherme, ele teve alguns cortinhos, assim, não teve... Tatuagem. Só nas tatuagens, gente, só estragou as tatuagens. Meus pais também estavam no carro, meu pai
zerado, né? Teve só alguns arranhões também. Minha mãe fraturou a mão e como eu fui arremessada do carro, o negócio pra mim foi mais embaixo. Isso foi em março, eu fiquei internada 32 dias, fraturei, tive um politrauma, né? Fraturei muitas partes do corpo, né? Tipo, cervicais, meus 2 pés foram moídos, fiquei internada bastante tempo, né? Vou contar detalhes depois em outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar aqui com 40 minutos. Mas, e aí isso, gente, a gente tava com passagem comprada. Na hora a gente... teve um momento que eu entrei no hospital, a Bianca perguntou pra mim assim, putz, e Portugal, né? Aí eu falei, amor, isso aí é segundo plano, o que importa é você se recuperar pra gente poder ir, né? Só que pensa o turbilhão de emoção que tava passando na nossa cabeça. Sim. Porque a gente tomou uma decisão que a gente tava planejando há 2 anos, gastamos mó grana, e aí acontece esse acidente e assim, é um balde de água fria, né? E na nossa cabeça era uma coisa tipo assim, nossa, não é pra ir mesmo, sei lá. A gente abriu pedido dentro da TAP pra mudar a data do voo amigavelmente, eles nem responderam. A gente pediu pro pessoal lá que faz a documentação dos cachorros adiar a data de envio por um tempo indeterminado, né? Então assim, a gente já tinha meio que pensado que já era o sonho nesse primeiro momento, talvez, ou mais pra frente, enfim. Mas a gente não ficou frustrado, em nenhum momento a gente ficou frustrado assim no sentido, pô, agora eu acho que a gente nunca mais vai e tal. Não, a gente tava mesmo focado na recuperação dela. Deu até mais um gás, o irmão dela falava que agora a ida para Portugal era um pouco simbólica. Verdade. Né? Então a gente meio que deixou em segundo plano. Né? Só pra vocês entenderem a gravidade, a gente até então, eu fiquei acamada, né? Como eu fraturei cervical, meus 2 pés e tal, era uma coisa assim, era uma incerteza se eu ia andar. Tipo assim, como que eu ia andar e como que eu vou mudar de país sem ter a certeza de que vou andar. Tipo assim, então pensa na nossa cabeça, não foi tipo assim, uma coisinha pouca, né? Então, por isso que a gente começou a repensar. Beleza, isso foi em março, eu fiquei internada 32 dias, né? Então, saí lá pra 16 de abril, foi isso mesmo, dia 16 de abril, 17 de abril. Gente, vocês não vão acreditar, a nossa cidadania, que a gente tinha dado a entrada em outubro de 2019, saiu dia 30 de abril. 15 dias depois que eu saí do hospital. Meu, quando saiu a cidadania, foi um misto de emoção também, né? Porque quando saiu a cidadania, a gente ficou muito feliz que saiu, em contrapartida, a gente ficou com uma sensação, assim, uma angústia, porque a gente pensou, nossa, ia dar certinho pra gente ir em julho. Alguns seguidores da Bianca não sabem que era isso, mas ela tem uma foto que a gente coloca aqui do lado. É verdade. Que ela postou, que era exatamente no dia que saiu a cidadania. Eu tava lá, eu já nem tava mais tanto ligadão assim, eu entro praticamente todos os dias no portal lá da assessoria. E eu olhava todos os dias pra ver se saía a cidadania e tal. E eu entrei num determinado dia, assim, que eu já fazia uns 6 dias sem olhar. E aí tava lá, a cidadania tinha saído e a gente, quando eu falei pra ela, eu falei, caramba, não, a gente tem que comemorar. E aí foi exatamente naquele dia que a gente recebeu a notícia de que a cidadania tinha saído, né? E aí foi um bicho de emoção, como eu falei, a gente ficou feliz por sair, mas também meio chateados, né? Porque até então, em julho, ia ser impossível a gente ir. Sim. Por isso que era importante saber lá do começo. Teve alguma das empresas que eu mandei o currículo naquele final de ano lá, em 2019, que me chamou no WhatsApp e falou que tinha uma vaga que se enquadrava no meu perfil e tal. Aí eu virei pra Bianca e falei assim, e aí? Eu faço, não faço entrevista? O que a gente faz agora, né? A cidadania saiu dia 30 de abril. Essa empresa mandou mensagem pra ele, tipo, uma semana depois que a cidadania saiu. A gente não tava nem aí de mandar currículo, né? Sim. Então foi questão de uma semana depois. Sim. Na verdade, a gente conversou e a gente decidiu fazer a entrevista e ver o que ia dar, né? Porque fazer a entrevista por fazer só por si só pode não dar certo e também, sei lá. Então eu acabei resolvendo fazer a entrevista. Fui até a última etapa e eu não passei. Aí a gente falou, realmente não era pra ir e tal, não sei o que lá. Gente, pense as emoções que a gente tava sentindo. Aí um dia depois, a mesma empresa falou assim, tem outra vaga aqui, você quer fazer a entrevista? Eu falei, fazer essa entrevista aí, não passei na outra, também não vou passar nessa. E eu passei nessa segunda entrevista. E eu fiz a entrevista falando pra Bianca, eu falei, não, eu acho que eu não fui bem e tal, eu acho... E a outra eu falei que eu fui bem pra caramba, nossa. Nossa, você foi muito bem, certeza, vai dar certo e tal. Na segunda eu falei, não, eu nem fui bem, eu acho que nem vai dar certo e tal, não sei o que lá. E deu certo. Acabei passando na vaga. E isso foi dia 2 de junho.
tá? 2 de junho, pra vocês saberem os tempos, os times, assim. Gente, eu tava acamada ainda, tá? Não andava ainda não. Tava acamadíssima na cadeira de roda no máximo, né? Tava zoada ainda. Aí, bom, a partir desse 2 de junho tinha muita coisa pra acontecer pra dar certo ainda. A gente, com o pé no chão, a gente falou, se for pra ser, Deus vai fazer as coisas se encaminharem e vai acontecer. Se eu não andasse ainda, o Guilherme ia primeiro e depois eu ia, né? Ia voltando aqui a cada um mês e tal. Isso, a gente ia fazer um processo assim, né? A Bianca começou a fazer fisioterapia e quando ela começou a fazer fisioterapia, em uma semana ela tava andando. A gente já não tava mais entendendo mais nada, porque os médicos falaram assim que, nossa, era coisa de 9 meses, 6 meses pra ela botar o pé no chão assim no sentido de realmente andar sozinha e tal. Ela começou a fazer fisioterapia insana, assim, vamos dizer. Todos os dias, todos. Praticamente todos os dias. E aí ela acabou andando, lógico, mas com bastante dor, ela ainda sente bastante dor pra andar. E eu ando pouco, né? Só pra explicar, assim, né? Sim, mas isso muda muito, né? A questão da pessoa não ter nenhuma mobilidade, de ser cadeira de rodas e tal, isso... Não sou mais acamada, pelo menos. Bloqueia muitas coisas, né? Então, ela podendo andar com um andador e tal, na verdade hoje ela tá andando de muletinha, então ela já anda sozinha, assim, tranquilo. Então já facilita ela de se locomover em casa, de pegar um Uber, de poder ir a algum lugar e tal que ela precisar ir. E foi um dos pontos que pra gente também foi positivo pra nossa ida pra Portugal. Enquanto isso, ele já tinha passado na entrevista. A entrevista, ele já tinha aceitado a proposta da entrevista. Eu deixei bem claro lá, porque assim, entre sair a cidadania não quer dizer que saiu todos os seus documentos. Sair a certidão de nascimento, vamos dizer assim, portuguesa, né? Então você não tem nenhum documento, você não tem nada, você só tem a certidão de nascimento. Após isso você tem que tirar todos os documentos. Que é tipo RG, CPF, sabe? O primeiro processo foi ela voltar a andar. O segundo processo era a gente conseguir tirar os documentos, né? Bom, um dia depois que eu recebi a proposta, que eu fui aprovado, eu entrei no site do consulado e, cara, eu fiquei desesperado. Porque eu falei assim, não, a gente não vai dar certo. Porque não tinha datas. Não tinha datas para 2023 para agendar para você ir pro consulado fazer os documentos, né? Agendar a documentação. Naquele mesmo dia que eu falei pra Bianca, eu falei, não vai dar certo, não tem como. Eu comecei a pesquisar, o pessoal falou, né, realmente não tem agendamento e tal, nos fóruns, assim. Aí eu falei, quer saber? Só tinha pra 2023. 2023. Aí eu falei, quer saber? Eu vou mandar um e-mail pro consulado. Se Deus tá movendo o negócio, vai ser assim. Vai ser desse jeito. Aí, cara, mandei um e-mail no consulado, isso era 4 horas da tarde do outro dia que a gente recebeu a proposta. Que era uma quinta-feira, 4 horas da tarde. Recebi um e-mail de automático, assim, do consulado, enviando uma mensagem automática de que os prazos normais eram de 48 horas, mas devido à pandemia não tinha prazo nenhum. Então caía numa fila lá de atendimento, eles te respondiam quando fosse, quando desse, assim. Você que lute. Exatamente. E aí, no outro dia de manhã, 9 horas da manhã, eu já nem tava esperando, eu achei que eles iam me responder, tipo, isso, sei lá, daqui uma semana, não sei. No outro dia de manhã, sexta-feira, uma menina do consulado me mandou um e-mail retornando falando que o meu caso foi enquadrado como urgência e que se eu poderia ir segunda-feira às 7 horas da manhã. Eu falei, nossa, isso era uma surreal. sexta. Isso era sexta. Recebemos a mensagem na quinta. Na quinta eu mandei o e-mail. Na sexta-feira agendou para segunda-feira às 7 horas da manhã tirar a documentação. Bom, aí eu fui lá no consulado, fiz tudo que tinha que fazer lá e tal, e aí eles passaram o prazo de 30 a 35 dias úteis para chegar os documentos. No dia de hoje que a gente tá gravando esse vídeo ainda não chegou. mas o prazo de 35 dias úteis é o dia da viagem, que é o dia que você tá assistindo o vídeo. Exatamente o dia da viagem. Então, assim, é com emoção, entendeu? Porque a gente tem exatamente o dia da viagem. Beleza. Esse processo foi concluído. Aí, gente, o abençoado aqui tinha que pedir as contas da empresa dele. E ele tava agoniado de pedir as contas, porque ele ama trabalhar lá, enfim, ele tava envolvido em projetos e tudo mais. Tinham projetos que já estavam rolando, eu tava participando e tal. E eu tentei agilizar muitas coisas antes de avisar a empresa, né? E também esperar um pouco para ver o que ia ser e tal, né? Dessa proposta, se as documentações realmente iam rolar e tal. E eu resolvi avisar a empresa que eu ia sair.
Primeiro que a minha chefe, ela no momento que eu fui falar, ela falou, não, eu só aceito se você estiver mudando de país. Eu falei, então demorou, já pode aceitar, então. Já aceito, porque já tô mudando de país mesmo e tal. Ela falou, não acredito e tal. Passou. Passou 2 dias, o meu chefe, ele me mandou na sexta-feira um invite pra segunda-feira. Isso foi na outra semana, tá, gente? Gente, é questão de uma semana as coisas, tá? Bom, na segunda-feira, ele simplesmente abriu, eu achei que ele ia me esculachar, assim, ia falar um monte pra mim que eu tava participando do projeto, deixar no meio. Cara, ele simplesmente falou assim, legal, entendeu tudo que eu falei, igual que eu tô falando aqui pra vocês. E ele simplesmente falou assim, você tá aberto a receber uma proposta, uma contraproposta? Eu falei, cara, pra mim seria perfeito, mudar de país e continuar na empresa que eu gosto de trabalhar, nossa, seria espetacular. Ele falou, então calma aí que eu vou ver algumas coisas, vou mexer uns pauzinhos e aí a gente conversa depois. Aí eu falei, beleza. Aí, passou, na outra semana a gente recebeu a informação de que a empresa cobriu a oferta, que eu poderia continuar na empresa onde eu estou trabalhando, mas de Portugal, trabalhando para a equipe da França. Então, tipo assim, é um negócio muito louco, assim. Vou trabalhar alocado, meio home office também e tal. Então, as coisas foram meio que dando certo. E eu queria que vocês entendessem que não é pela nossa força, né? Exatamente. A gente não fez nada. E a gente entendeu que nada que a gente pudesse fazer iria influenciar em ir ou não. Nada, entendeu? nada. Até porque, na nossa cabeça, que já estava tudo planejadinho, em janeiro, do nada em março a gente sofre um acidente desse. Então, assim, a gente não tem controle de nada. Foi Deus que foi fazendo as coisas. Uma das coisas que é importante ressaltar aqui, a gente tinha um planejamento pra ir. A gente não ia vir igual os doidão que vem assim sem dinheiro. Não, isso sem a gente vai falar também depois até em outro vídeo, assim, a gente fala assim como que foi o nosso planejamento financeiro mesmo, gente, porque mudar de país, principalmente no meio de uma pandemia, envolve muitas questões que, assim, você não pode... Eu estou falando pela nossa opinião, né? É muito arriscado você se aventurar, se jogar em outro país com 1.000 euros e falar, vamos ver o que dá. Sim. Mas, eu acho arriscadíssimo. Então a gente vai contar pra vocês como foi o nosso planejamento depois também. Mas só por cima, dos nossos planejamentos, a gente iria sem trabalho mesmo, né? A minha empresa tem espalhado no mundo inteiro ali, mas eu nunca imaginei que eles pudessem me transferir e tal, que eu pudesse ser transferido assim. Nem nos nossos melhores cenários, desses 2 anos a gente planejou, nem no nosso melhor cenário ele ia empregado na empresa que ele gosta de trabalhar. Exatamente. Então, a gente, enfim, agora a gente, só pra resumir, isso foi esse mês turbilhão aqui, então se você é minha seguidora lá no Instagram, até peço desculpa pela minha ausência, porque agora vocês estão entendendo, né, o que aconteceu. Aí a gente vendeu o apartamento na mesma semana que ele passou na entrevista, tá? Sim. Na mesma semana. Aí eu fiz aquele desapegão, assim, que lá no desapegão o pessoal ficava falando, você tá se mudando pra onde? Eu, nossa, não sei. Porque eu não queria dar certeza ainda de uma coisa que eu não tinha certeza, né? Fizemos o desapego, aí conseguimos vender bastante coisa, vendemos bastante roupa e tal. Peraí. Tá. Aí a gente contratou uma assessoria pra ajudar a gente a achar uma casa lá pra gente morar. Uma casa que tivesse uma certa acessibilidade pra mim e aceitasse 2 plugs. E a gente contratou essa assistência, depois a gente vai consultoria, né? A gente vai contar depois pra vocês também. Contratamos, já temos uma casa lá em Portugal, inclusive a Marina tá ajudando a gente aí no projetinho pra gente, enfim, decorar a casa, que a casa não tem sofá, não tem nada, então ela tá ajudando a gente. Então já temos casa, a nossa passagem que a gente tinha entrado em contato com a TAP pra poder cancelar ou adiar quando aconteceu o acidente, eles nem responderam, então a passagem está validíssima ainda. E é isso, gente. Agora a gente está gravando esse vídeo aqui do Brasil ainda, mas você com certeza está assistindo ele hoje e já saiba que a gente já está em Portugal, provavelmente. Então nosso eu do futuro te parabeniza aqui do passado, que é Portugal. E é interessante Brasil. Vocês entenderem qual a ideia do canal, é justamente mostrar como que vai ser a nossa vida lá. Compra de móveis, algumas coisas a gente já vai ter que comprar, obviamente, porque a gente não pode chegar em casa, a casa é vazia, é uma casa alugada, não tem nada. Então a gente já teve que comprar algumas coisas e a gente vai mostrar pra vocês também. Mas comenta tudo que você quer ver, o que você quer ver do nosso cotidiano, da nossa vida lá em Portugal, porque eu sei que tem gente que tem curiosidade, eu sei que tem gente que tem sonho. E então, cara,
se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, faz tudo isso daí, porque a gente vai comentar tudo aqui, desde compra do mês, compra de acessórios, compra pra casa, enfim. Sim. Vocês vão ficar sabendo de tudo. E pra quem não sabe, eu cozinho, então talvez tenha receitinhas também aí Também. e tal. E sejam muito bem-vindos, a gente tá muito feliz de gravar esse vídeo. E a gente assistiu até um vídeo de um tempo do canal chamado Eurobox, e eles falaram assim lá no vídeo. Hoje a gente tá aqui em Portugal, mas muitos anos a gente ficou assistindo vídeos no YouTube. E quando a gente ouviu eles falando isso, a gente ficou muito emocionada, e agora eu também estou emocionada, porque foram 2 anos sentados no nosso sofá de casa, assistindo milhares de vídeos de Portugal, sonhando em como seria a nossa vida lá. Sim. E depois que aconteceu esse acidente, o nosso sonho tinha meio que acabado, e agora a gente tá podendo realizar ele. Apesar desse acidente, é surreal. E a gente tá podendo realizar ele no melhor cenário possível que Deus preparou e que não foi a gente, também é impressionante. Então, sejam muito bem-vindos, fiquem por aqui, ativem sininho, se inscrevam, deixa like. A gente vai estar sempre por aqui compartilhando vídeos. Também estaremos lá no Instagram. O Gui não é muito online assim no Instagram. Não pode me acompanhar que eu vou postar uns negócios lá, hein? Mas segue ele, gente, porque ele se comprometeu a ser blogueirinho agora. E aí ele vai compartilhar algumas coisinhas. Quem gosta de coisa de games, eu vou mostrar no meu canal. Game churrasco, gente. No meu canal, no meu Instagram. Ele é churrasqueiro, gente. Você acha churrasqueiro e faz bastante churrasco bom mesmo. Sejam bem-vindos. É isso, muito obrigada. Beijos aqui do Brasil, mas sintam-se beijados de Portugal. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Valeu.